Você, advogado, venha participar da segunda edição da revista Advogados em Foco. Reserve seu espaço, seja referência, venha fazer parte deste time. A revista que leva informação de forma simples e de fácil entendimento à população. Telefone para contato 15 981 42 14 24. Conheça nossa revista pelo site www.advogados-emfoco.com.br e nosso Facebook Advogados em Foco. Bem, amigos, hoje, dando sequência ao nosso programa O Veredito, que tem ido ao ar todas as segundas-feiras às 21h30, com reprises durante a semana, nós temos a grata satisfação de receber uma das maiores personalidades do direito aqui na cidade de Sorocaba. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Newton Silva César Júnior, advogado militante, bom advogado, bacharel em Direito formado pela Faculdade de Direito de Sorocaba, da turma de 1980, pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie, pós-graduando em Direito Processual Civil. Desde o início da carreira como advogado em 1991, trabalhou em empresas de grande porte, gerenciando departamentos jurídicos. Atualmente, titular do escritório Nardi César Advogados Associados, desde 1994, onde comanda a área de contencioso. Nos últimos 10 anos, se especializou em Direito das Águas. Foi membro efetivo da Comissão de Seleção e Exame da OAB por 3 anos. Foi também membro efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-SP por 3 anos, quando liderou a Comissão de Serviços Públicos. Integrou a primeira e segunda Câmaras Recursais do Tribunal de Ética da OAB de São Paulo por 6 anos. O tema que nós vamos tratar hoje aqui é um tema de extrema importância para o advogado que advoga na esfera administrativa ou judicial, para o estudante de direito que também nos assistem e para o público em especial, porque diz respeito a um tema que tem a ver com a sua sobrevivência, porque ninguém consegue sobreviver sem água. E nós vamos tratar justamente sobre essa questão, a água que você bebe e as implicâncias que existem no seu entorno jurídico. Eu quero dizer que o senhor tem as palavras, mestre, para suas considerações iniciais e dizer mais uma vez que é uma enorme satisfação em tê-lo aqui conosco. A satisfação é toda minha. Eu agradeço profundamente o convite, me sinto extremamente honrado em estar aqui hoje, nesta oportunidade onde nós vamos tratar de um tema muito importante que diz respeito ao consumo de água. Tenho certeza que todo mundo consome a água fornecida pelo SAI e tenho certeza que todo mundo ou já passou ou com certeza vai passar por alguma das hipóteses que nós vamos conversar aqui hoje. Muito bem, doutor Newton. Adentrando diretamente ao tema, vou perguntar ao senhor aqui o seguinte: o fornecimento de água é uma relação de consumo? Em rápidas palavras, você poderia dizer ao público o que é relação de consumo? Sim, o consumo de água é uma relação de consumo. Enfim, toda vez que se coloca um produto à venda através de um fornecedor e toda vez que alguma pessoa consome esse produto, estabelece-se aí uma relação de consumo. Apesar do fornecimento de água na cidade de Sorocaba ser realizado através de uma autarquia pública, uma autarquia municipal, que é o SAI, sim, podemos considerar como uma relação de consumo. Pois não, doutor. Uma situação que ocorre com frequência é quando o cidadão é surpreendido, né, com um valor astronômico. Digamos que ele, em média, pagava R$40, R$50, e de repente aparece uma conta de R$900 para ele pagar. E isso nós não estamos aqui viajando, porque ocorre com frequência aqui na cidade de Sorocaba e em outras também. Acontecendo isso, o que deve fazer o cidadão em um primeiro momento? Olha, esta situação de consumo exagerado ocorrendo de forma inesperada
é muito mais comum do que se imagina. Geralmente, esses consumos exagerados são ocasionados por vazamento. Primeiro, nós temos que lembrar que Sorocaba é uma cidade antiga, que as nossas redes de água são antigas. E também temos que lembrar que existem bairros em Sorocaba com uma quantidade muito grande de casas e de construções muito antigas. Atrelado a tudo isso, nós também temos muitos hidrômetros instalados em Sorocaba que possuem mais de 5 anos. Então, às vezes, o exagerado consumo vem do hidrômetro que já perdeu a sua aferição. Existe, inclusive, uma determinação de que todos os hidrômetros sejam trocados a partir do momento que eles completam 5 anos. Por quê? Porque eles passam a não marcar mais adequadamente o consumo de maneira correta. Além disso, os vazamentos ocorrem e muitas vezes o consumidor só vai perceber que o vazamento existe depois que chega a conta de água. Então, como o senhor mesmo disse, às vezes a conta vem 30, 40, 50, 60 reais e de repente, como eu já vi várias vezes, contas de 8 mil, 10 mil, 12 mil reais. Por quê? Porque há um consumo exagerado vindo de um vazamento que não se sabe aonde. Bom, a partir do momento que se tem conhecimento desse consumo exagerado, a primeira coisa que tem que se fazer é estancar o vazamento. Encontrou o vazamento, estanca-se o consumo. Só que aí vai a primeira dica. Quando, depois de verificado a existência do vazamento, seja através de você mesmo consumidor ou de um profissional especializado, para o reparo do vazamento é importante que se tenha, após o serviço, as notas fiscais dos produtos comprados para a realização do vazamento, o recibo da pessoa que fez o serviço e também, se possível, fotografias do serviço realizado. Mas para que tudo isso? Pelo seguinte, existe um ato administrativo do SAI, número 1 de 2015, que pode ser encontrado no site do SAI, que é o saisorocaba.com.br, que disciplina a forma pelo qual o SAI recebe estes recursos para fazer a revisão das contas. E lá é necessário que seja provado que o vazamento de fato existiu e que ele foi consertado. Muitas vezes o SAI, diante dessas informações, manda um fiscal até o local onde houve o consumo exagerado, verifica-se que de fato houve o reparo e depois, verificando-se o consumo dos meses passados e dos meses futuros, na maioria das vezes é feita a revisão da conta. De modo que se a conta apresentava valores de 40, 50, 60 reais como média histórica, havendo, nesse exemplo que nós demos aqui, um consumo exagerado para 4, 5, 6, 8 mil reais, o SAI revê essa conta e volta a conta no valor mediano, ou seja, equivalente à média dos últimos 12 meses, acrescido do percentual de 25%. Então, é importante que as pessoas saibam, verificado o consumo exagerado proveniente de vazamento, conserta-se o vazamento, mas com esses cuidados de manter os recibos, as notas fiscais e, enfim, todos os meios documentais de provas possíveis para que o SAI possa fazer a revisão da conta. Puxa, que maravilha. Olha, veja bem, aqui no nosso público telespectador, que o nosso alvo é a população, estudantes de direito, advogados, você que advoga só no contencioso, eis aí uma oportunidade para você também adentrar na esfera administrativa, né, doutor Nilton? Sim, com certeza. E ao invés de sobrecarregar o judiciário com uma questão que é um direito do cidadão, resolver administrativamente através do processo administrativo. Isso daí
é algo que enriquece o programa, enriquece os colegas advogados, que todos têm lá os seus conhecimentos, cada um em sua esfera de atuação, mas um procedimento de natureza administrativa, com as dicas apresentadas aqui, não deixa de ser um campo de trabalho a mais para você. Agora eu me dirijo à classe jurídica, aos advogados de uma forma geral. Muito bem, doutor Nilton. Uma outra coisa também que eu gostaria de saber, eu tenho certeza que o público telespectador teria muito interesse, né? Do fato de não ter condicionado a ligação, a quitação ou renegociação de débitos anteriores do mesmo usuário ou de terceiros para o mesmo ou outro imóvel. Eu vou procurar explicar aqui. Então, o cidadão, ele tem lá um imóvel, ele tem lá o determinado consumo, estava alugada aquela propriedade para um terceiro, ou ele comprou aquele imóvel recentemente e, de repente, é deparado com uma tremenda de uma conta que ele deve pagar. Então, ele, na verdade, é um terceiro em relação àquela pessoa que, de fato, consumiu. Quem deve pagar a conta? Pois é, essa é uma pergunta excelente, porque nos dá a oportunidade de explicar uma situação que ocorre com muita frequência. Eu vejo que, principalmente quando se loca um imóvel, quando o locatário começa a não pagar o aluguel, podem ter certeza que a conta de água, na conta de luz, às vezes, ele já deixou de pagar há algum tempo. Muito se discutiu nos nossos tribunais se a responsabilidade pelo pagamento das contas deixadas de consumo de água por inquilino eram do proprietário ou se eram do locatário. Bom, hoje a jurisprudência já se firmou no sentido de que esta responsabilidade é pessoal e não real. Ou seja, ao contrário das dívidas, por exemplo, de taxa de condomínio ou de IPTU, que ficam atreladas ao imóvel, para que você possa entender, se você compra um imóvel que tem dívidas de IPTU e de condomínio, você, ao comprar o imóvel, passa a ser dono dessas dívidas. Ao contrário das dívidas de consumo de água, em que a responsabilidade é pessoal, ou seja, é daquele que consumiu. Então, quando você se deparar com uma quantia exagerada, deixada por algum locatário, saiba que há a possibilidade de discutir isso judicialmente e transferir para o locatário esta responsabilidade. Nós vamos agora para um rápido intervalo e retornaremos a seguir. Continue nos assistindo. Entretenimento, informação, bom humor e música. Muita música. Ipanema. Ouça. Bem, nós estamos retornando aqui para o segundo bloco do nosso programa O Veredito, recebendo hoje a ilustre visita do Dr. Nilton César. Bom, Dr. Nilton, no intervalo mínimo de 12 meses, entre um momento e outro de tarifa e tal, eu gostaria que o senhor explicasse, vou fazer duas perguntas em uma só aqui. Se o órgão, que é o responsável pelo fornecimento de água, ele pode cobrar, assim, aumentar a tarifa 2 vezes no ano e, ao mesmo tempo, quando ele manda conta para o cidadão pagar, ele pode mandar assim em cima da hora, hoje vence amanhã ou entrega amanhã que venceu hoje. Qual o prazo? Tem prazo mínimo nessas
questões aí para entrega da Sim, conta? são duas perguntas também interessantes. Inclusive, nós já tivemos aqui na história da nossa cidade momentos em que aconteceram aumentos em intervalos menores do que 12 meses. Mas hoje não acontece mais. Hoje a lei é extremamente respeitada. O SAI hoje tem uma administração nota 10, que merece todos os nossos elogios. Eles cumprem a lei de uma maneira exemplar e todos os aumentos de tarifa que nós temos aqui em Sorocaba respeitam esse intervalo mínimo de 12 meses. Por outro lado, também existe um ordenamento jurídico no âmbito do município que prevê que as contas de água cheguem com, no mínimo, 7 dias de antecedência contados da data do vencimento. Pois é, uma situação extremamente importante que tem a ver com tudo que está inserido ali no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, que é o princípio da legalidade. Isso que o Dr. Nilton está falando, existe, está na lei, que cabe a você fazer bom uso dela. Bela resposta, muito esclarecedora, Dr. Nilton. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer também é o seguinte: multas. Existe um máximo, um mínimo, ou o SAI não pode cobrar multa nenhum? E olha, uma coisa também que nós estamos observando aqui, eu quero que você observe. Nosso programa não é um programa de crítica a ninguém. Aqui nós estamos falando pura e simplesmente a verdade e, por sinal, o Dr. Nilton está aqui, elogiando o SAI. O SAI presta bom serviço e é uma realidade que nós não podemos fugir dela. Então, Dr. Nilton, essa questão da multa e tal, existe? Pode ser cobrada? Sim, a multa chamada multa de mora, não é? Então, aquele que deixa de pagar a conta no vencimento estará sujeito ao pagamento de uma multa de 2% sobre o valor da conta. Essa multa, há muito tempo atrás, era de 10%. E houve uma correção, tendo em vista, inclusive, para se adequar ao Código de Defesa do Consumidor, e então hoje a multa é de 2%, a multa demora. Ah, pois não, doutor. Doutor Nilton, uma outra situação que o senhor falou logo no começo aqui. Cada 5 anos é aconselhável que seja trocado o hidrômetro por uma série de fatores, porque nada dura para sempre, principalmente se tratando de água, né, que vem lá, ferrugem, etc. e tal. Essa troca é paga, é gratuita ou como que ela procede? Pois é, essa é uma questão muito interessante pelo seguinte: às vezes há um aumento do consumo, às vezes não de forma exagerada, como nós demos aqui um exemplo. Então, se você tem uma conta de 40 a 60 reais, não necessariamente ela vai para 3 mil, 4 mil reais. Mas às vezes há um aumento, mas um aumento não exagerado, mas significativo. Então, por exemplo, eu já vi casos em que um restaurante aqui no centro da cidade tinha uma conta aí aproximada de R$ 1.200, aí daqui a pouco começou a conta a vir a R$ 1.800, R$ 2.200, R$ 2.400. E nós fomos verificar a situação desse estabelecimento e não encontramos vazamento algum. E aí o que fizemos? Pedimos que o SAI substituísse o hidrômetro. E toda vez que se constatar que o hidrômetro tenha 5 anos ou mais de uso, ele será trocado pelo SAI de forma gratuita. E quando então você perceber que o consumo da sua casa está tendo variação, verifique se o seu hidrômetro é um hidrômetro antigo, ou se você não souber, olhando para ele, retire o número do hidrômetro, ou mesmo com uma conta, vá até o SAI, que eles vão ter condições de dizer a você quando é que aquele hidrômetro foi instalado. E se ele tiver mais de 5 anos, ele poderá ser trocado sem custo nenhum para o consumidor. Muito bem, Dr. Nilton. Estamos também aqui pensando com os nossos botões, né? E olhando algumas anotações feitas aqui. O cidadão desocupou o imóvel e ficou lá 1 ano, 2 anos ou 3 anos sem habitação, mas sem habitá-lo e pagando aquela taxa mínima do SAI.
É legal isso? Existe uma forma do cidadão que ele não está ocupando o imóvel deixar de pagar essa taxa mínima, essa conta mínima? Olha, acontece isso, inclusive, de uma maneira muito frequente. Muitas vezes as pessoas deixam os imóveis vazios e aí não há consumo. Vem a conta com a chamada tarifa mínima. E muitas pessoas reclamam, olha, não estou utilizando e tenho que pagar a tarifa mínima, que hoje está por volta de R$30 se a classificação for residencial, ou seja, se for de imóvel residencial. Essa cobrança é legítima, os nossos tribunais já decidiram que esta cobrança é legítima. Entretanto, o consumidor que não queira pagar esta conta, é só se dirigir ao SAI e pedir que haja a retirada do hidrômetro e aí então não será mais obrigado a pagar a tarifa mínima. Então, a gente vê vários casos, como por exemplo, casas que ficam fechadas por conta de locação, que se demora para alocar, ou de venda, ou pessoas que vão viajar. Então, se for este o caso, se você achar que vai ficar por um longo tempo, peça que retire, faça o corte e retire o hidrômetro. Se você quiser ter mais segurança ainda, antes de fazer isso, pergunte para o SAI quanto que irá custar para retirar o hidrômetro e para recolocá-lo em determinado tempo. Porque às vezes, vamos imaginar, 12 meses a R$30 são R$360 que se deixa de pagar. E muitas vezes é um valor menor do que vai se pagar para retirar e para colocar o hidrômetro. Agora, quando nós falamos de ligações comerciais ou industriais, essa vantagem então fica muito maior. Por quê? Hoje a tarifa mínima comercial está em R$ 98,94, enquanto que a tarifa mínima industrial é de R$ 445,83. Então, nesses dois casos, mesmo que o período seja pequeno, muitas vezes ele é mais vantajoso. Aí vem numa outra questão, doutor Nilton, uma situação que ocorre com frequência. O cidadão está lá, não pagou a água, teve a água cortada e o hidrômetro retirado. E o SAI manda mesmo assim a conta mínima para o cidadão. Nessas hipóteses, ele é obrigado a pagar? Não, nessas hipóteses não. Se houve o corte, houve a retirada do hidrômetro, aí o SAI não pode fazer a cobrança. Ah, tá bom. Mas um tema extremamente importante que eu gostaria que o senhor abordasse é no que diz respeito às associações sem fins lucrativos, né? Essas entidades, perante a lei, eles gozam de algum benefício no que se trata no pagamento da água? Ele paga igual a mim, igual ao senhor, igual a um outro empresário qualquer, um cidadão qualquer? Ou ele tem existem alguns benefícios para essas associações, igrejas, enfim, não tem fins lucrativos, está ali para servir e tal. Como que é essa situação dessas entidades? Sim, olha, há muito tempo essas entidades têm um tratamento especial perante o SAI. O SAI classifica a tarifa de água em especial, em associações. E associações ele divide em classe especial e beneficente. Seja a classe especial ou beneficente, ela tem uma vantagem, ela tem um benefício. Se se tratar de entidade, como por exemplo, templos, igrejas, congregações, associações amigos de bairro, clubes de serviço, enfim, que utilizem a água para fins domésticos e higiênicos e que não tenham fins lucrativos, essas entidades terão um desconto de 50% da conta de água classificada na tarifa comercial. Enquanto que as instituições chamadas beneficentes, filantrópicas, que tenham reconhecida sua utilidade pública por lei municipal e, claro, também sem fins lucrativos, têm um benefício ainda maior. Elas vão pagar as contas de água com valor equivalente a 30% da tarifa residencial. Só para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, nesta última situação,
vamos imaginar que uma entidade hoje esteja consumindo 300 metros cúbicos, ou seja, 300 mil litros de água, e esteja sendo tarifada na classificação comercial. A conta dela é equivalente a R$ 8.387. Com esse benefício, a conta diminui para R$ 1.276. Então é um benefício enorme, uma economia assim estratosférica. Se a gente for fazer então uma conta de 12 meses, a gente vai ter aí mais de R$ 80 mil por ano, e que é uma coisa extremamente vantajosa. Se você conhece alguma entidade, se você participa de alguma entidade, seja uma igreja, seja um centro espírita, seja um clube, seja o que for, que não tenha fins lucrativos e não seja ainda beneficiada, oriente a procurar o SAI e requerer esses benefícios. Ou procurar um advogado que possa fazer o processo administrativo, né, doutor Nilton? Sim, com certeza. Doutor Nilton, o tempo ele é implacável e já chegando ao final do programa, eu sei que o tema daria para que nós pudéssemos discutir por horas e horas a fio e não esgotaríamos o assunto. E o senhor vai ser convidado para estar aqui novamente, porque isso é uma prestação de serviço à comunidade de forma incalculável. Então eu vou passar para o senhor fazer suas considerações finais, dizendo que é uma satisfação imensa em tê-lo aqui. Olha, doutor João, eu sou extremamente grato pelo convite, fiquei muito feliz de ter esta oportunidade de levar ao conhecimento não só dos nossos colegas advogados, uma área do direito talvez pouco conhecida e pouco explorada, mas também levar à população essas informações que eu reputo serem bastante importantes. Eu quero aproveitar também e fazer um convite aos nossos colegas advogados e também aos empresários, para que no próximo dia 30 de setembro, às 9 horas da manhã, lá na Associação Comercial, vão assistir à palestra do professor Antônio Carlos Marcato, um dos papas do processo civil no Brasil, quando ele estará falando sobre os reflexos do novo Código de Processo Civil nas empresas. O senhor é meu convidado, você aí de casa também é o meu convidado. Agradeço imensamente a oportunidade. E estou à disposição para voltar aqui quando for convidado novamente. Então nós agradecemos a sua presença, agradeço você, meu caro assinante, meu caro público telespectador, meu colega advogado, meu caro estudante, né? E afinal, como nós sempre dizemos, o veredito quem vai dar é você. Continue nos assistindo. Você, advogado, venha participar da segunda edição da revista Advogados em Foco. Reserve seu espaço, seja referência, venha fazer parte deste time. A revista que leva informação de forma simples e de fácil entendimento à população. Telefone para contato 15 981 42 14 24. Conheça nossa revista pelo site www.advogados-emfoco.com.br e nosso Facebook Advogados em Foco.